Fala galera, vamos lá então mostrar a tão esperada segunda parte aqui da nossa atualização. Foi falado no último vídeo sobre essas três funções, agora a gente vai falar sobre essas outras três, tá? Então eu vou deixar essa aqui por último porque tem várias formas de trabalhar com essa função aqui e tal. Então vamos dar mais simples aqui. Filtro de vela grande, eu coloquei aqui uma data aleatória, tudo mais, um setup aqui que eu vou colocar só a função que eu tô falando para trabalhar, tá? Então ele vai ficar operando direto, não tem nenhum tipo de gerenciamento de filtro e tal, é só para mostrar as funções específicas, tá? Então vamos lá, filtro de vela grande, tem a opção de habilitar ou desabilitar, valor referência ou pontos para definir o tamanho da vela. Valor referência se refere a um canal, né? Então se eu colocar um aqui, ele vai ser a mesma medida que eu coloquei do meu range lá, que é o tamanho do canal. Se eu colocar dois, assim vai, né? Vai ser o tamanho de dois canais. E para quem não sabe, né, apesar de ser um nome bem simples, filtro de vela grande é quando acontece uma vela muito forte de notícia, alguma coisa assim, para ele não entrar, né? Então muitas vezes ele entrava na vela seguinte. Então se você habilitar essa função, colocar lá a função que eu expliquei no vídeo anterior sobre aguardar algumas velas para a próxima operação e tal, então vai evitar ficar tomando os stops que a gente tomava nessas operações, tá? Lógico que não é uma regra, né? Tinha vezes que acontecia assim, de ele manter a sequência ali e continuar a favor e tal, mas também tem essa opção aqui, ó, porque tem vezes que acontece essas notícias, dependendo do tamanho da vela também, né? É que assim, né? Se você colocar uma vela, por exemplo, uma vela desse tamanho aqui, num ativo igual ao ouro, é difícil, né? Você pegar uma vela desse tamanho aqui e falar que isso daqui é uma vela forte e vai ter uma reversão, né? Então a gente tem que ter um pouco dessa noção também. Mas se você vai pegar deu uma vela de notícia ali de 1.500, 2.000 pontos, um exemplo, né? Você pode ver que aqui o mercado está trabalhando padrão, ó, medidas meio normais e tal. Então você vê uma vela ali que dá 2.000 pontos, que é maior que todas essas velas aqui, então isso é uma vela grande, né? Então a gente tem que analisar o ativo, né? Entender o que é uma vela grande para o ativo. O tamanho de uma vela grande para o Shao não é o mesmo tamanho lá para o SDJPY, por exemplo, tá? Então a gente tem que analisar tudo isso daí. E a opção de habilitar reversão é basicamente quando ela faz uma vela forte para cima, por exemplo, ele vai aguardar um gatilho para entrar vendido. E ao contrário também, né? Se tiver uma vela grande para baixo, ele vai aguardar para entrar comprado. Beleza? Eu vou deixar habilitado desabilitada essa função, só deixar habilitada essa função básica aqui do filtro. Coloquei uma data aleatória aqui e vou colocar para rodar para a gente dar uma olhada, para eu mostrar para vocês como que funciona. Não é recomendação nenhuma, tá? O setup, análise, tudo mais, igual eu falei, tá tudo sem nenhum tipo de gerenciamento, filtro e tudo mais. Aqui, ó, a ideia é só mostrar a função rodando, né? Então tá aqui, ó, isso aqui foi uma vela grande, ó. Como tá dois canais lá, o tamanho que eu coloquei seria 700 pontos, ela deu 950 mais ou menos. Daí apareceu aqui, ó, filtro de tamanho de barra bloqueia operação. Ou seja, teoricamente, se eu já estava aqui com uma operação fechada, ele iria entrar vendido aqui, ó. Daí aqui ele ia dar sequência na operação vendido. Então, como não teve, como teve o bloqueio de barra aqui, ó, ele não entrou nessa operação. Daí ele gerou aqui novamente, né, canal de referência zona neutra, e ele vai esperar o próximo gatilho para fazer a entrada. Ó, então o mercado teve força para continuar vendido, e ele fez a entrada de venda aqui, entendeu? Então o que pode acontecer aqui? Ele poderia ter entrado vendido aqui e o mercado ter voltado. Como o mercado fez só um movimento aqui de respiro e continuou, ele entrou vendido. Se vai dar gain ou loss eu não sei, tá? Foi só um exemplo aqui para mostrar o filtro funcionando. Vamos ver se vai ter mais um. Aqui ele tomou loss, ó. Ele acaba voltando. Isso aqui é um exemplo que eu comentei de vela que gera um tiro para baixo e depois ele acaba retornando. Mas igual eu falei, não é regra, tá? Pode acontecer dele dar uma sequência. Ah, mas a função não funciona porque o deu loss. Cara, igual eu tô falando, não tem uma análise aqui. Então eu só coloquei o valor ali e tô deixando rodar. Se eu tivesse colocado o filtro para 4 canais,
não teria nem entrado ali, não teria nem funcionado o filtro ali. Ele iria ter entrado normal. Vamos ver se vai ter algum outro gatilho aí de notícia. Ó, aqui foi uma notícia. Então, teoricamente, ele teria entrado comprado aqui, ó. Vamos lá de novo, ó. Ó, filtro de tamanho de barra bloqueia a operação. Bloqueou a operação depois dessa compra aqui, ó. Ele fechou aqui no stop. Teoricamente, ele iria entrar comprado na abertura dessa vela aqui, ó. Beleza? Ele não entrou comprado, por quê? Porque foi bloqueada a operação. Daí o que que ele fez? Gerou de novo o canal de referência zona neutra. Daí rompeu aqui para baixo, ele entrou vendido. Daí segue operacional, ó. Stop fora da caixinha, take lá embaixo. Vamos ver, ó. Tá ali, ó. Um exemplo na prática do que eu falei, ó. Um tiro para cima, uma vela forte, ele não entrou, deu a reversão aqui, pum, entrou para baixo. Então, se eu habilitar lá o filtro de reversão, nessa operação aqui não vai mudar nada, porque ele vai acabar esperando para fazer a venda do mesmo jeito, entendeu? Porém, ele não teria entrado nessa vela aqui, ó. Ele não iria entrar nessa vela aqui. Ele ia esperar a reversão. O que ia acontecer? Provavelmente ele iria entrar nessa vela aqui, ó. Beleza? Eu vou fazer o teste aqui, ó. Dia 10, ele iria entrar aqui, ó, às 3 horas do dia 11 aqui embaixo. Então, vai dar esse gatilho aqui, ele vai esperar e vai entrar aqui. Vamos dar uma olhada se vai funcionar isso daí. Então tá aqui, ó. Vou habilitar a reversão. É para dar um gain ali naquela operação e para dar um gain na outra lá também, que é para operar igual, né? Vamos ver se vai dar certo. Ó, ele não entrou vendido aqui, igual eu tinha feito na outra. Ó, entrou comprado aqui, ó. Eu tinha falado naquela hora que seria na outra vela aqui, ó, mas é isso aqui, ó. Ele fechou aqui embaixo, então aqui virou canal de referência e aqui é a zona neutra. Rompeu aqui, ele entrou comprado. Ó, saiu no 0 a 0. O mercado teve força para mover um canal aqui, ele puxou pro 0 a 0, voltou e saiu da operação. Agora eu não sei como é que vai ser naquela operação da vela grande, porque tem que entender que uma operação muda toda a sequência, né? Justamente porque eu tô usando, não estou usando filtro de operação e tal, ele está operando direto. Então tem que entender isso daí também. O pessoal que gosta de ficar fazendo backtest de anos e anos, saiba que muitas vezes, dependendo do teu setup, cara, uma operação entrando em momento diferente muda todo o histórico do teu setup. Vamos ver, ó, naquela vela grande a gente tinha tomado stop. Vamos ver se vai acontecer de novo. Ó, foi igual, ó. Mesmo esquema, tomou um stop aqui, ele esperou, fez a reversão e boa. Então, ó, só de habilitar aquela função não quer dizer que isso vai funcionar o tempo todo e que é a melhor coisa do mundo, tá? Tô só dando exemplo aqui nesse cenário. Ele não tomou aquele stop aqui, ó. Ele esperou a reversão, entrou comprado aqui e saiu no 0 a 0. Beleza? E daí aqui, ó, um exemplo, se tivesse habilitado lá aquela função de aguardar para a próxima operação, ó, ele ia ter esperado, colocar lá, sei lá, três velas para aguardar para a próxima operação. Tinha esperado aqui, ó, 1, 2, 3, gerava aqui, ó, canal de referência zona neutra, daí fazia a operação aqui para cima. Apesar que daí ele iria contar aqui, né, como o canal de referência, que ele fechou aqui a operação, provavelmente ele entraria comprado aqui, ó. Ia dar um take lá em cima. Beleza? Então, por isso que eu estou exemplificando só o que eu tô mostrando aqui, ó. Só esse filtro, não está habilitado nenhum desses outros aqui. No caso aqui, né, vela próxima operação. Esses aqui tá porque eu deixo como padrão, né? Mas esse daqui de vela próxima operação não está habilitado. Não está habilitado questão de horário, número de operações, então tem tudo isso daí interferindo, tá? Mas beleza, tá bem exemplificado aqui como que funciona esse filtro. Deixa eu dar um OK aqui no bloco de notas. E agora a gente vai para a próxima. Deixa eu colocar aqui. Agora a gente vai para a próxima função. Deixa eu desabilitar isso aqui. Eu estou fazendo assim para mostrar só a função funcionando, tá?
Então, filtro de média móvel. Basicamente assim, a média móvel eu não vou ficar mostrando, falando, não sei o que que funciona, como que é, porque, cara, é um indicador muito conhecido no mercado de trade. Então, cara, não faz sentido eu ficar aqui perdendo horas e horas falando alguma coisa sobre um assunto que tem, cara, tem de peso no YouTube falando sobre isso. Então eu recomendo para quem quer usar, né? Eu não pretendo muito usar essa função, mas foi pedido, achei interessante colocar, então eu habilitei. Mas assim, para quem tem interesse no assunto, dá uma pesquisada no YouTube aí que vocês vão achar bastante conteúdo sobre isso, tá? Eu vou falar basicamente dentro do robô como é que funciona. Então assim, eu só coloquei aqui um período curto e um período longo. Eu vou deixar habilitado os dois aqui, você pode colocar um só, tá? Tem todas essas outras configurações aqui para fazer. E basicamente o que? A média móvel ela ajuda na questão de tendência, né? Então muitas vezes você consegue identificar se o mercado só está fazendo um movimento para enganar, digamos assim, né, os traders, fazendo um movimento de alta, mas a média móvel está para baixa. Então ali você vai operar com confluência da média móvel. O que, que é a confluência? Ele só vai operar se tiver a favor da média móvel. Se ela começou a fazer um movimento para cima, a média móvel está para baixo do mercado do gráfico, ele vai focar em compra. Então não tem como ele fazer uma venda se o mercado, se a vela, a média móvel está para baixo. Tá? Eu vou mostrar isso aqui para vocês na prática, então. Deixa eu colocar aqui. Então, ó, uma média curta, uma longa. Nesse caso aqui, ele só vai focar em venda, porque elas estão para cima. Isso que é confluência. Se tivesse uma só, ia funcionar do mesmo jeito, tá? Então, o que pode acontecer é assim, uma tá longe da outra e deu um gatilho no meio. Ele não vai entrar. Então, isso aí, ó. Quando tá assim, ó, daí aqui é um exemplo. Passou para baixo, outra tá para cima. Ó, ele não fez compra, porque não tá para cima das dó. Daí começa a se encontrar, a hora que elas virarem para alta, o robô vai focar em compra, ó. Não virou para alta, ficou para baixa ainda, tá fazendo venda. Vamos lá, ó. Aqui elas vão se encontrar, deu stop. Agora ele não vai fazer venda, se continuar assim, né? Vamos ver lá. Ó, as duas estão para baixo, ele está fazendo compra. Ó, a diferença, ó. Só essa função aqui é a diferença que dá naquela vela lá. Aqui a gente tinha feito um take aquela hora, né? Então assim, aí depende do período que você vai usar, como que você vai usar e tudo mais, horário e tal. Mas ó, deu para entender que ele não faz operação contra as médias, né? Se a média tá, ó, elas estão vindo de baixo para cima, então elas estão de alta, né? Tá indicando o quê? Que o mercado está em tendência de alta. Ó, o foco é compra, beleza? Então é bem simples de entender, tá? Aí o que eu digo mais pra galera pesquisar é sobre aquelas outras configurações que tem ali, tá? Mas é isso, não tem muito segredo não. Ó, aqui o mercado veio para baixo, elas ficaram lá para cima, então entendeu? Movimento de baixa agora. Tendência de baixa, ele só foca em venda. Beleza?